Queridos irmãos, estamos de volta hoje com o nosso 35º dia da nossa jornada. Já está chegando, top 5 agora até o próximo sábado, ok? Então, hoje ou amanhã vai sair 2 áudios para compensar o dia que eu não consegui gravar com vocês, ok, gente? Já comentei o porquê. Por isso, o tema de hoje é modelos bíblicos de responsabilidade pessoal e autoconhecimento. Claro que nós já temos falado de diversos modelos, exemplos bíblicos, né, sobre responsabilidade pessoal e autoconhecimento, mas hoje nós vamos focar na história de 4 pessoas especiais, muito importantes, sabe, para você refletir e aprender como eles foram autorresponsáveis e também essa autorresponsabilidade se deu pelo conhecimento que eles tinham de si e da sua história. Por isso, eu quero ler o texto com vocês em Gálatas capítulo 4, capítulo 6, verso 4 e 5, que diz: cada um examine a sua própria conduta, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Esse verso, eu já li ele aqui outras vezes, então não já ouviu eu comentar o quanto ele é importante para nos mostrar a necessidade de assumir a nossa própria responsabilidade, não é isso? Sabe por quê, querido? Ninguém amadurece culpando os outros. A maturidade nasce quando o olhar deixa de ser apenas para fora, o que os outros fizeram ou o que os outros fazem, e se volta a olhar para dentro de nós, como eu estou reagindo, quem eu estou me tornando. Porque às vezes a gente está tão focado no que os outros estão fazendo que eu não estou percebendo quem eu sou. Eu estou tão focado em quem as pessoas estão se tornando que eu mesmo me perco de quem eu estou me tornando e em que eu estou me tornando. Isso é muito sério, sabe, querido? Se queremos crescer como casal, como líderes, como cristãos, como homens e mulheres dignos, né, sinceros, honestos, precisamos aprender com quem, né, mesmo em meio à dor, escolheu se autorresponsabilizar, com quem mesmo em meio ao sofrimento escolheu viver de forma íntegra, a partir da revelação de Deus, da obediência, a partir do conhecimento de si mesmo. A responsabilidade e o autoconhecimento começa, sabe, em mim e não no outro. Sempre vai começar em você. Eu gosto muito da música do pastor Judson de Oliveira, A Terra Seca Sou Eu. Na versão ao vivo, ele, antes de começar a música, ele vai falar muito de autorresponsabilidade. Ele tem uma frase que fala, olha, muitos questionam do som, outros do pastor, e aí ele fala, não, sou eu, Senhor. Não é o pastor, não é a música, não é o som, sou eu. O problema sou eu, a terra seca sou eu. E essa música Terra Seca retrata muito isso. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Isso é o chamado à autorresponsabilidade, onde nos mostra que não é lá fora. Nós precisamos resolver aqui dentro. A responsabilidade pessoal é uma das expressões mais visíveis do autoconhecimento. Quando você joga, né, quando você traz para você, eu preciso relembrar lá naquela história de Labão e a sua esposa, né? Quando ele estava tosqueando as ovelhas e a esposa dele, Abigail, eu posso me equivocar no nome dele, do esposo aqui, tá, gente? Que às vezes eu banano o nome dele, né? Nabal e Abigail, eita glória! E ele então age de maneira errada, mas quando ela vai procurar Davi, ela diz, olha, a falha foi minha, Davi. E ela então assume a responsabilidade e a família dela é salva por causa da autorresponsabilidade que ela toma, por assim, né? Que ela desenvolve ali. Enfim, mas é essa questão que eu quero comentar com você. Quem se conhece sabe onde precisa mudar. Quem não se conhece vive justificando os erros nos outros. Por isso que eu tenho pedido muito nessa jornada, nós façam as ferramentas, responda, e vocês vão entender isso na nossa palestra, porque enquanto mais você se conhece,
você vai poder trabalhar. Tem uma frase de José Roberto Marques, ele diz: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e eu me potencializo. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, já dizia Aristóteles. Nathanael Brander, ele diz que assumir responsabilidade pessoal é o primeiro passo para o crescimento e para o relacionamento saudáveis. Então, o que você está esperando que ainda não respondeu as ferramentas? O que está esperando que não procurou entrar em um processo de autoconhecimento? Na verdade, nós já estamos em um processo de autoconhecimento. Não se tocou? No 35º dia, 35 dias falando disso, com certeza você já deve ter aprendido alguma coisa. Se sim, comenta aqui embaixo o que você tem aprendido, como tem sido essa jornada com você, beleza? Faça isso aí, queridos, ajuda nós. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, José do Egito. Ele disse, em outras palavras, né? Não sou vítima das circunstâncias. Quando os irmãos foram pedir perdão a ele, falar: olha, José, não faz mal nós não, porque o nosso pai, quando estava vivo, falou e tal, que não era para você fazer nenhum mal nós. Rapaz, que é isso? Eu estou no lugar de Deus, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Está lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, queridos. Entenda, José poderia se vitimizar e tal, mas José percebe que a traição, a injustiça que eles fizeram contra ele era referente a eles, era do caráter deles, mas ele não se colocou no papel de vítima, ele se conhecia, ele sabia que Deus estava no controle da sua vida e que as suas escolhas importavam, e em todo tempo ele escolheu ser fiel e obedeceu a Deus. A lição para nós aqui na nossa jornada, nesse ciclo 2 de autoconhecimento e autorresponsabilidade, e como um todo na jornada Casais Renovados, é o seguinte: casais maduros não culpam o passado, a sogra, o pai, a mãe, o sogro, o cônjuge. Não. Eles escolheram crescer apenas dos desafios. Eu já tem tempo, né, que eu penso sobre isso. Falo, olha, o que minha mãe pôde fazer, o que meus pais, né, puderam fazer, os pais da minha esposa pôde fazer, enquanto estávamos em suas casas, eles fizeram e fazem até hoje se precisar. Bom ou ruim, as consequências, certo ou errado, não é esse o mérito. O mérito é que todo o tempo que estivemos com eles, eles fizeram o melhor deles, ok? O melhor deles. O que acontece é que a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade de ver a nossa própria vida, as escolhas somos nós. É nós que fazemos. Nós não temos culpa do que fizeram conosco, da maneira que fomos criados, os ambientes que nós fomos construídos, as crenças que nós herdamos, né? Que tudo isso vem junto, mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade da minha vida, essas coisas já não me afetam mais, porque eu tomo consciência daquilo que eu herdei deles e que eu posso levar porque é benéfico, tá sendo bênção, e daquilo que eu herdei deles que tem que ser descartado. É uma decisão nossa. José é fantástico, porque ele não deixou que as marcas do passado da sua família impactassem o seu presente e principalmente formatassem o seu futuro. Talvez isso está acontecendo com você, gente. Você está deixando que as marcas da sua família no passado impactem o seu presente e está sempre formatando o seu futuro a ponto dele nunca chegar. Por isso, aprenda com José, não seja vítima das circunstâncias. Uma outra personagem que eu aprendo com a autorresponsabilidade dele é com o próprio Davi. E Davi, ele vai nos ensinar não apenas ser vítima da circunstância, mas ele nos ensina a reconhecer o erro quando é necessário, a reconhecer o erro quando erramos. Né? Após pecar com Betseba, o que Davi faz? Ele não terceirizou a sua culpa. Quando foi confrontado, quando recebeu o feedback, quando recebeu o confronto, ele reconheceu, né, que errou. Ele se conhecia o suficiente para entender seu erro, compreender que Deus estava ali observando tudo. Ele diz lá no Salmo 51, versos 3, ali, 4, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. E ele vai dizer ainda: contra ti pequei. Sabe, no casamento, nas relações, admitir um erro com humildade é mais poderoso, querido, do que ganhar uma discussão com orgulho. Entenda isso, eu vou repetir de novo. Admitir um erro com humildade é mais poderoso do que vencer uma discussão com orgulho. Um terceiro personagem é Neemias. Ele vai nos ensinar que o autoconhecimento produz ação responsável. Quando ele fica sabendo da miséria em Jerusalém, ele não ficou lá se lamentando e tal, ele chora, ele ora,
mas ele planeja e ele age. Ok? Você tem até a fase do chorar, do se lamentar, isso faz parte, né? Ali, mas você não fica só nisso. A pessoa que não tem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade desenvolvida, ele só vive na queixa e ele só vive ali na murmuração, no questionamento. Nem orar, às vezes ele ora. Então, mas Neemias orou, jejuou, orou, planejou e agiu. Ele conhecia seus dons, ele sabia seu papel e ele entendeu que era função dele mudar a história daquele lugar, não apenas ficar questionando. Neemias capítulo 2 mesmo fala isso. Ele vai dizer: se for do agrado do rei, envia-me para ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu vou lá e edifique. Irmãos, um copeiro do rei está indo com a cara e a coragem contra opositores. Enfim, a autorresponsabilidade te leva a agir de maneira responsável. Em vez de ficar reclamando, age, querido. Para de reclamar do ministério da igreja, do pastor, do seu casamento, do seu marido. É tempo de reconstruir, como Neemias. Uma outra pessoa que é uma lição para nós, é a quarta, e a gente conclui aqui, Paulo, o apóstolo Paulo. Ele não se definiu pelo seu passado, pela sua história, pelo consentimento, por exemplo, da morte de Estevão. Não, ele poderia falar: gente, eu já fiz tanta coisa errada, e agora? Não, o passado de Paulo era perseguidor, o passado de Paulo era uma pessoa cruel, mas após o encontro com Cristo, ele não se paralisou com isso, ele não se paralisou na culpa, ele assumiu a sua nova identidade com autorresponsabilidade. Tem muitas pessoas que não assumem sua nova identidade, e eu ministrei isso no sermão de domingo, dizendo que a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição, e nessa nova ressurreição precisamos ter uma nova vida, sabe? Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, sabe? Casais saudáveis, eles não vivem revirando o passado do outro. Pecou, falhou, errou, a pessoa reconheceu, perdoa e segue em frente. Para de ficar vivendo lá fuxicando em coisa que até Deus já perdoou a pessoa e você ainda não. Mora, gente, toca o barco, a vida segue. Casais autorresponsáveis assumem juntos o compromisso, sabe? Com as coisas que estão por vir e vai à frente. Por isso, eu quero deixar uma palavra aqui também do Stephen Covey, que é o livro aí que eu sempre tenho comentado com vocês, né? Eu lembrei do homem agora, esqueci do título do livro. Depois eu falei. Você já me ouviu falar dele aí? Enfim, ele diz que pessoas autorresponsáveis não se perguntam de quem é a culpa. Não, porque geralmente, já percebeu? O casal sempre fica caçando quem é o culpado. Ou pessoas que não têm autoconhecimento e nem autorresponsabilidade desenvolvida, só procura culpa. Aconteceu, quem é o culpado? Ei, presta atenção. Pessoas que estão buscando a autoprodutividade, pessoas que estão buscando ser autorresponsáveis, não fica perguntando de quem é a culpa, mas sim o que depende de mim. É isso. E eu concordo com Stephen Covey. Ele vai dizer isso. Ai, meu Deus, estou tentando lembrar o livro aqui. Enfim, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. É isso. Pois bem. Então, ele vai dizer isso. Ele não fica procurando culpa. Mas, ele, em vez de perguntar de quem é a culpa, pergunta o que depende de mim para resolver isso. Quem sabe está na hora de você mudar essa palavra. Em vez de ficar procurando a culpa na sua casa, dos BO que acontece, o que depende de mim para resolver essa questão? Bora lá, gente. Olha, William Grayson, ele é o teórico, né, que fala da teoria da escolha, ele que formula essa ideia. Ele vai dizer que assumir a responsabilidade é sair da posição de vítima e entrar na posição de protagonismo da própria história. Então, gente, Deus está escrevendo uma nova história e você, nessa sua história, nesse contexto de vida, nessa subjetividade, é o protagonista. Então, pare de ficar colocando culpa no outro e se levante. Estamos a 5 dias da conclusão desse ciclo e talvez você ainda está continuando acontecendo as coisas, está procurando culpado. Está na hora de procurar soluções. Então, ação prática para hoje. Anote aí no seu diário, no 35º dia da nossa jornada. Em vez de... Você vai escrever aí, ó. Em vez de falar, eu ajo assim porque ela é assim, ou ajo assim porque ele é assim,
Você já entendeu a frase, né? Dentro do seu contexto de casamento, tem muita coisa que você está falando que não está fazendo. Inclusive a jornada, tem uma galera que está falando que não vai fazer porque o marido não faz, ou não vai fazer porque a esposa não faz. Em vez de você ficar pensando assim, eu estou batendo isso na tecla, pega a senha. Vou falar igual, deu uma de Pablo Marçal. Preciso aprender a lidar com minhas emoções, mesmo em conflito. Ponto. Foca em trabalhar você. Em vez de ficar, ele nunca muda, por isso estou assim. Diga, eu escolho mudar o que depende de mim. Em vez de ficar aí, eu escolho mudar, a igreja não me valoriza, a igreja ninguém me vê. Começa a dizer, como posso me tornar bênção e exemplo de compromisso aqui nessa igreja, aonde Deus me plantou, ou aonde Ele vai me plantar. Entende, gente? Eu te desafio a pensar isso, a escrever. Anote aí uma área da sua vida onde você tem se sentido vítima e impotente. Anota aí. E agora pense comigo. Qual escolha você pode fazer hoje que demonstra responsabilidade e autoconhecimento? E ore em relação a isso. Ore mesmo. Fala, Deus, essa situação que tem me sentido vítima e não estou vendo que fico questionando, seja em relação à família, ao ministério, o que for. Ore, porque eu quero te desafiar a sair dessa zona de vitimismo, dessa zona de inferioridade e começar a ser protagonista da sua história, porque Deus te criou para cumprir o propósito nessa terra. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, agradecendo ao Senhor por esse tempo que estamos aqui, e eu peço a bênção do Senhor sobre essa pessoa que está aqui comigo hoje, nesse 35º dia da nossa jornada. Que eles possam, ó Deus, ter a vida desses homens que você tem aqui como inspiração para poder fazer a vida deles se moverem para a glória de Jesus. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até amanhã. Amanhã vai faltar 4 dias. Tchau, gente.